Sem piscar, Samara olhava os amigos. Chocada era pouco para descrever o que sentia com tudo o que ouvira. Imaginava que depois de ouvir que seu próprio pai fora responsável pela morte da mãe e estava à sua procura para matá-la, nada mais a surpreenderia. Doce engano. Se eu entendi direito, eu tenho um irmão, que não somente é filho de uma suposta amante do lunático, que nos gerou como ele foi usado como bode expiatório na mesma clínica que o irmão da Mika? Perguntou engasgada pela emoção. Isaac assentiu. E como se tudo isso fosse pouco, a amante em questão é a sogra dele? Mais uma vez, Isaac assentiu. Quando criança e vivia no orfanato, fingia que todos os garotos fossem seus irmãos. Quando Felipe a apelidou de Branca de Neve, também os chamava de Anões da Branca. E na cabecinha dela, eles de fato eram seus anões irmãos, apesar de a maioria ser maior que ela. Após ir viver com Rosalina sempre vigilante e aprendendo defesa pessoal, por causa da conduta de Rosalina, passou a desconfiar de tudo e de todos, e naquela época agradeceu a Deus pelos amigos amados não serem seus irmãos, e todos eles terem uma vida normal. Obviamente que não foi assim que as coisas aconteceram, mas ela não sabia. Acreditava que todos estavam casados e felizes. Encarou Eric abraçado à esposa e sorriu. Ele estava feliz apesar de todo o sofrimento e cicatrizes. Suspirou pensando em como seria esse irmão biológico, mais destruído e traumatizado que ela. No final das contas, era uma pessoa privilegiada por ter ido parar no orfanato, e pelo William e Rosalina terem decidido cuidar dela. Como vocês descobriram tudo isso? Tem certeza que esse tal Albert é mesmo o meu pai? Perguntou esperançosa. Se ele não é seu pai, é gêmeo idêntico dele. Por que a semelhança entre vocês é gritante? Disse Eric. Veja, pediu Isaac colocando o notebook em seu colo. Fotos suas, do Albert e do Bernardo. Uma lágrima solitária escapou dos seus olhos. Eles tinham razão. Os três tinham os mesmos olhos, nariz e boca, a mesma pele branca e cabelos pretos, e o mesmo olhar triste que a atormentava sempre que tirava uma foto, o suposto irmão tinha. Eu quero conhecê-lo, disse decidida. Você não pode, disse Natália rapidamente. Confusa, Samara a encarou. Por que não? Eu não vou dizer que sou sua irmã. Isso colocará o Isaac em perigo, retrucou a noiva do jornalista exasperada. Não exatamente, amor. Podemos comentar que eles são parecidos, perguntar se ele também é órfão. Isso não geraria desconfiança. Afinal, existem inúmeras pessoas parecidas mundo afora. Verdade. Provavelmente gerará mais desconfiança se ele ficar calado. Todo mundo sabe que ele é mais curioso que criança arteira. Disse Isabela. Como assim eu posso colocar o Isaac em perigo? Confusa, Samara perguntou, encarando a todos. Eu vou perguntar de novo. Como vocês descobriram tudo isso? Perguntou, cruzando os braços, determinada. Todos se encararam. Eu estou frequentando um bar que o dono é o chefe dos homens que invadiram seu apartamento, e ao que tudo indica é também o responsável pela explosão da confeitaria. Você o quê? Perguntou-se levantando nervosa. Eu disse que não queria ninguém se arriscando mais que o necessário. Você quer ou não saber a verdade? Perguntou Rebeca, segurando delicadamente seu braço. Querida, eu compreendo a sua preocupação. Quase infartei quando aqueles dois ingratos se colocaram em perigo para ajudar um rapaz que não conhecíamos. Mas hoje agradeço a Deus por ele ter dado coragem a eles, para juntamente com esse jornalista maluquinho fazerem o que fizeram. Pois se não fosse assim, eu não teria meu genro, que é um filho amado, e meus netinhos, que são as coisas mais preciosas desse mundo para mim. Veja bem, o marido. Deixa de ser o bem mais precioso quando os filhos vêm. Mas aí, eles vão embora, e a gente volta a ser o bem mais precioso. Então vêm os netos, e aí sim, acabou de vez. Porque eles já nascem longe de casa. Então não há nem a esperança de que um dia eles se vão. Oh, vida cruel de estar sempre em terceiro plano, dramatizou o pastor Tiago. Do que está a reclamar, cara pálida? Pensa que eu não sei que estou em quinto plano? Dramatizou ainda mais Rebeca. Quinto plano? Perguntou os mais jovens. Sim, disse calmamente, enumerando nos dedos. Primeiro, Deus. Segundo, os netos. Terceiro, a filha e o genro. Quarto,
as investigações, e quinto, se tiver tempo, a esposa. Todos gargalharam. O pastor abraçou a esposa beijando-a. E eu que pensava que meu pai que era o dramático da relação, disse Isabela sorrindo. Meu amor, você sempre será a minha preciosidade em segundo plano. Depois vem todas as outras coisas. Os nossos netos está ali no meio entre o primeiro e o segundo. Você entende, não entende? Oh, meu amor. Obviamente que eu entendo, é a mesma colocação em que você está no meu coração, disse, sorrindo-o beijando. Pelo visto, eu que acabei mal nesse ranking, retorquiu Isabela sorrindo. Todos riram descontraídos, desanuviando o clima pesado de minutos antes. O que minha mãe quer que você compreenda, Samara, é que todos nós faremos o que estiver ao nosso alcance para te ajudar. Mas não precisa se preocupar, o que não estiver ao nosso alcance Deus fará. Eu não quero que aconteça com nenhum de vocês o que aconteceu com o William, disse fungando. Estamos todos com vocês, disse Natália. Desculpe-me pelo que eu disse. Afinal, eu sei exatamente como você se sente. Fui egoísta pensando apenas na minha felicidade. Quando foi a minha vez, todos eles se propuseram a fazer o que podiam por mim. Por favor, me perdoe, pediu pegando em sua mão. Eu te entendo. Se eu tivesse um amor, também iria querer protegê-lo, disse com meio sorriso. Por mais que seja um amor apenas no meu coração, pensou triste. Lamentavelmente, se dava conta de que, por mais que gostaria de ter a presença de Rafael nessas reuniões, estava feliz por ele estar longe de tudo isso. Bastava o tiro que passara de raspão nele em seu apartamento. E se não fosse pela teimosia deles, talvez eu ainda estivesse escondido naquela confeitaria, ou pior, já estivesse morto. Algumas vezes, irmãzinha, a gente só precisa aceitar as boas pessoas que Deus coloca em nossas vidas, disse Eric a abraçando. Até porque não importa o quanto você diga que não quer que eles se arrisquem, eles se arriscarão por você, disse Natália emocionada. E graças a Deus por isso, disseram Eric e Natália, se encarando sorrindo. Nós vamos pensar em uma maneira de você conhecer seu irmão, mas você tem que se policiar para não deixar escapar nenhuma emoção de que conhece a verdade, disse Isaac. Isso será antes ou depois de irmos a São Paulo? Perguntou o pastor. Acho melhor antes, sugeriu Rebeca. Assim, enquanto estivermos lá, ela fica de olho nele se ainda estiver por aqui. Ela já quer adotar o desajustado, brincou Eric, abraçando a sogra. Graças a Deus que existem pessoas como a senhora para estender a mão para pessoas aparentemente sem solução como eu, por exemplo. Você está querendo alguma coisa, garoto? Perguntou emocionada, tentando esconder a emoção na brincadeira. Samara já conseguia discernir as brincadeiras daquelas pessoas. Em outros tempos, teria ficado preocupada, acreditando que ela estava fazendo pouco caso da gratidão do genro. Mas agora sabia que era apenas a maneira carinhosa deles demonstrar o amor que sentiam uns pelos outros. Sentindo um misto de alegria e tristeza, observou que todos entraram na brincadeira. Estranhamente, desejou ter essa intimidade com eles, e poder brincar com coisas sérias, poder perguntar pelo policial que preenchia seus pensamentos e visitava seus sonhos. Imaginava que eles fossem fazer algum comentário que a deixaria bastante constrangida. Se tivesse coragem de admitir o que estava desabrochando em seu coração, uma pressão forte abateu seu coração ao se recordar que agora tinha algo em comum com ele. Infelizmente, algo muito triste. Recordou-se da primeira vez que vira Rafael. Ela e Micaela saíram do hospital e decidiram tomar café da manhã na confeitaria Ana. Ele saía de lá com a cunhada e a sobrinha. Pelo jeito dos três, pensara que fosse um casal e a pequena filha, mas a amiga se escondera atrás dela para não ser vista. E curiosa, perguntou se ela os conhecia. E constrangida, Micaela lhe disse que ele era seu irmão, e a moça a esposa do irmão que estava desaparecido. Ainda que não admitisse, ficou feliz por ele ser solteiro, mas pensou que ele fosse inacessível para ela. Por isso proibiu-se de voltar a pensar nele, até aquela noite fatídica e cheia de milagres, a primeira vez que falara com ele. Ambas chegaram juntas ao hospital, encontrando-se na entrada e sorrindo uma para a outra. Sem uma palavra entraram juntas, cada uma indo a uma direção, com a promessa silenciosa de se encontrarem mais tarde na cantina, como faziam todas as noites que estavam trabalhando juntas.
E naquela noite não foi diferente. Elas estavam tranquilamente tomando chá com torradas, quando o alvoroço começara. Não era comum levar casos de emergência direto para o Hospital Dr. Eric Martinelli. Primeiro eram mandados para o Hospital Central, mas conforme as ambulâncias chegavam e pessoas corriam de um lado para o outro, a curiosidade acometia a todos da equipe médica e os outros funcionários do hospital. Finalmente, já a par do que acontecera e todos os feridos atendidos, Micaela chorava como uma criança nos braços da amiga. Obviamente que queria estar com a família naquele momento delicado. Mas como se aproximar, sendo que soube da presença deles na cidade desde o dia que chegaram e decidira ignorá-los? Por favor, Samara, vá até o quarto ver o estado do meu irmão? Pedira chorando, se afastando. Eu não entendo por que você mesma não vai e conversa logo com a sua família. Por que se esconder desse jeito? Perguntara cruzando os braços. Por que é complicado? Respondeu fungando. O que eu sei, minha amiga, é que sua família está logo aí. É só você estender a mão e tocá-los? Queria eu poder fazer isso, dissera tocando seu ombro. Eu vou até lá. Quando todos saírem, eu te aviso para você ir vê-lo. Obrigada. Na realidade, estava ansiosa para ver o irmão de Micaela, mas nem morta assumiria isso para a amiga. Mesmo porque ele jamais olharia para ela, o vira chegar desesperado com o irmão gêmeo e as outras pessoas envolvidas na operação da clínica clandestina. Não se falava em outra coisa nos corredores do hospital. Distraído olhando o irmão dormir, ele não a vira entrar. Encabulada, sem saber ao certo o que fazer, ficara admirando-o. E pela primeira vez, desejara ser uma mulher audaciosa e fazer algum comentário que o fizesse relaxar. Ele estava tão tenso. Visivelmente estava preocupado e com medo. Afinal, agora o irmão estava instável. Mas tivera 2 paradas cardíacas depois que chegara ao hospital, e seu aspecto físico não era dos melhores. E o psíquico-emocional, pelo que ouvira, deveria estar ainda pior. Lentamente aproximara-se com as mãos nos bolsos. Um rato de laboratório é mais saudável que esse homem, misericórdia, dissera nervosa. Misericórdia, Samara? De onde você tirou isso? Isso é coisa que se diga ao irmão do homem? Perguntara-se constrangida. Por algum tempo, ela pensou aliviada, que talvez ele não a tivesse ouvido, pois não dissera nada, continuando apenas a encarar o rosto adormecido. Apenas pele e ossos do irmão. Devem ter testado todos os tipos de drogas com ele, e mais um pouco, não é mesmo? Perguntara-a assustando. Pega de surpresa, ela apenas assentira. Meu Deus! Exclamou nervoso. Ele tem mulher e filha, além disso, a minha mãe não vai suportar perdê-lo, e muito menos eu. A tristeza na voz dele, a dor demonstrada em seu rosto, quebrara seu coração. Impulsivamente, colocou a mão no seu ombro. A fé que aprendera com Rosalina. Dizia ao seu coração de que ele deveria estar mais calmo depois de tudo que presenciara. Mas também como dizer a um irmão que, apesar do estado lastimável do seu gêmeo, ainda havia vida para agradecer? Deus não faria seu irmão nadar durante 3 anos para morrer na praia. Devia ter mais confiança depois de tudo que viu, dissera ela. Naquela madrugada, estava com uma audácia que não sabia de onde vinha. As palavras vinham em sua mente, e antes que ela pudesse refletir sobre elas, já estavam saindo de sua boca. O sorriso irônico que se formara nos lábios dele deixara-a ainda mais audaciosa, a levando a sorrir da mesma maneira. Você é assim sempre, ou está estressada por estar trabalhando de madrugada? Perguntara com um sorriso que aquecera seu coração, fazendo-a responder de maneira jamais imaginada por ela. Não, eu só considero homens bastante voláteis. São tão confusos que conseguem nos confundir também. Mas enfim, mudemos de assunto. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Pensara confusa, dizendo a ele como estavam a cunhada e o neurologista. Qualquer coisa você chama um dos médicos ou a mim, vou ficar de plantão até amanhã de manhã. Concluíra para seu total desespero. Em que interessa a ele se eu vou ficar aqui até de manhã? A mãe dele é enfermeira. Pensara constrangida. Constrangida, retirara-se rapidamente, pensando se ele a chamaria. Afinal, a mãe não estava trabalhando. Nervosa, passara a mão no rosto. De onde tirara aquela história de homens voláteis? Desde quando ela tinha alguma experiência com homens,
além dos garotos do orfanato. Envergonhada procurara Micaela. Infelizmente ele não a chamara, e por dias ela o vira no hospital, sempre acompanhado por um dos familiares ou pelo casal de pastores. Eles não se falavam, mas sempre sorriam um para o outro. Mas nos últimos dias depois que Tiago fora mandado para a clínica, raramente ela o via. Tivera esperança de que ele acompanhasse as investigações. Mas o que ela poderia esperar? Ele levara um tiro por causa dela. Com certeza estava mais seguro longe dela. No entanto, o sorriso, o som de sua voz nunca te abandonou. Sacudiu a cabeça, estava ficando confusa e estranhamente instável. Momentos antes estivera feliz por ele estar longe de tudo aquilo. Agora estava triste porque ele não estava ali. Sentindo as lágrimas no rosto, abaixou a cabeça, passando a mão pelo rosto. Constrangida, levantou-se, saindo da sala. Esperaria por Eric na confeitaria. Gostaria de falar com o Rafael e dizer a ele que ela também tem um irmão que foi feito de rato de laboratório, que ao contrário do irmão dele, o dela ainda era um rato sem esperança e amor. A vista nublada pelas lágrimas parecia estar lhe pregando uma peça quando saiu do escritório e deu de cara com ele. Chorando e sem se importar com as pessoas na confeitaria, ela se jogou nos braços dele.